Na peça. Ô, gente boa, estamos falando de peça aqui, porque, olha, eu vou te contar, tem muita coisa que a gente vai descobrir nessa caminhada. Mas seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou Marcos Oliveira, esse é o meu, seu, nosso podcast Hora Extra, e nós vamos estar falando sempre daquilo que a gente faz nos bastidores. Porque tem muita coisa que você faz, todo mundo conhece, mas o que você faz além daquilo que as pessoas veem, né? Então, eu quero fazer um agradecimento todo especial, primeiramente, a Deus, o nosso querido Salvador Redentor, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui com a galera da Ridger. É uma agência maravilhosa que nós temos aqui na cidade de Campinas e você precisa conhecer nas redes sociais aí, Ridger. Hoje nós estamos aqui um estúdio aqui em Campinas e você procure nas redes sociais, você vai fazer um grande evento, então procure a galera da Ridger Comunicação, tá bom? E outra coisa importante também que eu quero falar para você é o seguinte, não se esqueça que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E fazer um agradecimento todo especial também à galera da Altec Designer. Então, de repente você está aí construindo a tua casa ou de repente num grande empreendimento e você precisa de esquadrias de alumínio, então procure essa galera aí da Altec Designer que vão te atender com uma maior educação e sem dizer que eles são profissionais na área há muitos anos e com certeza o seu projeto vai ficar ainda mais bonito. E é o seguinte, sem mais delongas, prepare o teu coração porque hoje nós temos assuntos aí preciosos para falar, para conhecer. Deixa aí o seu celular, bloquinho de anotação, vai anotando aí, porque, gente, estamos recebendo aqui um cara que entende muito de empreendedorismo. E não é só isso não, tem muita coisa, é pastor, é pai, é marido, enfim, senhoras e senhores, meninos e meninas, recebam com muitos aplausos agora nosso querido amigo e pastor, o Wellington Elias. Seja muito bem-vindo ao Hora Extra. Que privilégio, pastor Marquinhos, né? Marcos Oliveira, É Marquinhos para os íntimos, viu? É. Sabe que me deram esse nome, né? E meu filho, sabe o que meu filho falou? Ele falou assim, papai, como é que podem te chamar de Marquinhos se o senhor é desse tamanho, né? Eu teria que ser Marcão, né? Tipo, na cabeça dele é isso, né? É isso. Aí seja bem-vindo, pastorzão. Obrigado. Talvez seja por esse seu carisma que você tem, né? A maneira de falar e sempre trazer esse conforto mais íntimo, né? Bacana. Então, normalmente a pessoa traz isso, né? Marquinhos. Eu não gosto muito do diminutivo em nada, não, né? É um minutinho, não, é um minuto, né? nada de um minutinho. Um louvor, vamos tocar um louvorzinho. Um louvorzinho, não, nada não de um louvor, né? Então, não é Marcos, nesse sentido, é gigante, é Marcão, né? Mas eu acredito pela a questão da intimidade mesmo, aí traz o Marquinho, fica mais coisa boa, né? Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Espero que no decorrer aí, eu já fiquei sabendo o nosso time aqui, o tempo, né, para falar, e o pessoal já fala assim, ó, o pastor vai falar, é 2 pastores. Aí com o microfone ainda. Com o microfone, irmão, é um podcast, então pronto. Então a gente está no lugar certo, né? Estamos no lugar certo. Mas vamos falar assim, vamos falar de vários assuntos, mas tem várias coisas que eu quero perguntar, assim, curiosidade mesmo, né? E acredito que a curiosidade de muita gente, que é um tema que chama bastante atenção. Eu acho que, ao meu ver, né, nessa época agora de pandemia, um pouquinho antes, acho que no meio da pandemia, muita gente começou a empreender, né? Se teve um crescimento muito grande. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber como é a vida de pastor, cara. Você já está pastoreando há quanto tempo? Olha, no ministério são 20 anos, né? Faz 20 anos agora. E uma história até, eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, porque eu sou natural de Pereira Barreto, ficam 600 quilômetros daqui, divisa com Ilha Solteira, sim. Mato Grosso do Sul lá e tal, Três Lagoas, Andradina, região de São José do Rio Preto e tal. Então eu sou nascido ali e fiz algumas conexões, vim para Campinas com 18 anos, e depois voltei por um tempo e fiquei ali na região de São José do Rio Preto, Fernandópolis, Jales, e fiz algumas conexões ali também. Então, toda a base que eu tenho de amizade e ministerial, então vem um pouco da construção ali em Pereira Barreto, um pouco formação aqui em Campinas e depois ali Jales, Fernandópolis, né? E depois eu retorno para cá, aí casamento, filhos e tal. E na Ágape Sumaré, a igreja que eu sou pastor atualmente... Mas você casou novinho também. São 6 anos. 10 para 11 anos de casados. Já de casados. De casados. Né? De casados, aí depois então aí veio a Ágape. Aí a Ágape é com 6 anos agora. A história foi o seguinte, eu saio da Batista, em Pereira Barreto, né, vindo para Campinas, era um final de ano, e aí o pessoal saiu todo saíram mais cedo para trabalhar. Certo. Então eu já havia saído com 16 anos para trabalhar em General Salgado.
né, como professor de informática e tal. Eu sou oriundo da área de informática. Então, muito cedo, fui trabalhar com isso. Desenvolver curso. Eu montei um curso de montagem e manutenção de computadores, curso de hardware. Legal. E aí eu fui ministrar esse curso em General Salgado. Fiquei muito feliz, muito novo e muito feliz com os resultados e tudo. Mas era uma escola que estava começando também, aí os pagamentos não vinham e eu não tinha como dar continuidade lá. E eu voltei para Pereira Barreto e tal. Era um final de ano, sabe aquele encontro de família, todo mundo ali comendo, churrasco diversão, e tudo, diversão. Né? E aquela tristeza que ia acabar e você ia ficar em Pereira Barreto. E a cidade para mim estava muito pequena, porque eu não conseguia, estava naquela velocidade de querer fazer as coisas e não tem um parque fabril, não tem um parque industrial, né? Uma cidade com 30 mil, na época 30 mil habitantes, pequena. Então assim, ou você vai para a roça literalmente, por mais que esteja hoje já modernizado, né? O pessoal corte de cana e tal, cana de açúcar é muito grande lá, né? Agora, as outras vagas elas eram muito mais competitivas, né? Muito mais difícil. Ou prefeitura. Aí tinha uma proposta absurda, mas absurda assim, que eu tenho até vergonha de falar, de alguém, não, você entra lá, o salário é X, mas aí você me repassa Y. Eita, aí já pegou, né? Então assim, nesse ambiente, eu falei, poxa, não tem como ficar aqui não, né? E decidi vir para Campinas, minha mãe falou, olha, tudo bem, meu primo trouxe. E aí meu irmão, ele morava em Jundiaí na época, aí veio para Campinas e tal, nós alugamos uma casa, fiquei uns 15 dias na casa de uma tia, irmã do meu pai, aqui em Campinas, em Sumaré, né, na nossa região. E por que eu estou contando isso? Porque esse meu tio, que nos acolheu lá e tal, por um período na casa dele, ele era pastor da Assembleia de Deus, Ministério Vila Zelina e Ocuné, São Paulo. E no Boa Esperança, ali em Hortolândia, umas casinhas de invasão e tal, um lugar ambiente lá. Então tinha uma casinha de madeirite, sabe? Sim. Bem nesse formato mesmo. O pessoal está começando, demarcando território ali e tal, vai ser liberado ainda. E o pessoal, enfim, estava todo mundo ali. E tinha um ponto de pregação ali, meu tio era pastor ali. E aí eu cheguei saindo da Batista, uma igreja de 300 pessoas, ministério de louvor e tudo, né? Então, ministro, com os jovens, aquela coisa toda. Redondinho. Aí eu cheguei ali e ali foi o chamado, porque Deus me colocou, claramente falou, aqui eu vou começar uma nova história na sua vida. E aquilo me marcou muito, mas me marcou muito mesmo. Nós começamos ali o trabalho junto com meu tio, passou 15 dias, meu tio faleceu. Ele me pediu uma carona para levá-lo no fórum, coisa de trabalho. Meu primo foi junto comigo, Paulo César Zanlucci. E a gente, assim, ele com a mão no peito e tal. Ele teve um infarto fulminante. Meu Deus, cara. No carro a gente tentou socorrer, levou para um posto e tal. Infelizmente, faleceu ali. Depois desse episódio, o pessoal perguntou, e agora? O que é que nós vamos fazer com a igreja? Aquele trabalho. Porque o pastor faleceu. E o que nós vamos fazer? E aí eu juntei os meninos, o meu primo, meu irmão, eu falei, nós não vamos deixar a peteca cair, nós vamos para cima. Tinha mais de 30 crianças, sabe? Um trabalho bonito ali, a minha prima, a Débora, cuidando das crianças e tudo, pessoal bacana. E louvor e tudo. Tava um trabalho muito bom. Estava muito envolvido nesses 15 dias, pouco tempo, mas muito envolvido. E aí, não vamos deixar cair, não. E eles, não, estamos juntos, vamos lá, tá, vamos junto. Falei, maravilha. Aí falei com o pastor presidente, na Assembleia de Deus lá, e falei, agora é o seguinte, eu conheci uma igreja em Campinas, Nazareno, não conhecia, que é o sonho, a visão do meu pastor de Pereira Barreto ampliado. Uma igreja que tem academia, biblioteca, faculdade, aquele monte de estrutura que eu nunca tinha visto, né? E eu estava maravilhado com aquilo. E eu falei, eu quero estudar lá. Legal. Então, para eu poder assumir aqui, você consegue me ajudar? Aí ele falou, perfeito, o que você arrecadar aí, você paga a sua mensalidade. Legal. Aí eu falei, obrigado. Eu falei, como é que arrecada? 15 pessoas, porque todo mundo aqui, nós estamos trazendo, né, mantimento e tal, como que faz?
E ali começou a provisão de Deus e o ministério começou dessa forma. Cara, O meu primo e o meu irmão que falou, tamo junto, cada um foi pro canto. É Você sabe o que é, né? É. Não, tamo junto, vamos, e no final das contas, né? Cara. Cada um foi pro seu canto. E eu comecei a orar para Deus enviar um pastor ali. E Deus começou a falar muito comigo nesse tempo. Eu comecei o seminário na Nazareno. Sim. E ali começou um grande aprendizado. A Nazareno forneceu uma base muito grande para mim, desde esse começo aí. E era interessante porque eu ouvia, né, mandar um abração aí pro pastor Josse, Deus abençoe sua vida. Preguei muito suas mensagens, viu? Tinha todos os CDs e livros, né, DVDs, porque eu tinha que pregar e eu não sabia o que pregar para aquela comunidade ali, e por muito tempo, né? Então eu pegava os CDs ali, ouvia a mensagem, rabiscava a Bíblia, e falava, meu Deus, me ajuda, é isso aqui mesmo, né? E vamos ministrar ali. E meu tio, ele tinha um programa no rádio também, legal, que chamava Programa Bom Pastor. Então ele começava com aquela música, né? Eram 100 ovelhas. Começava legal, assim, cara, e tal, pastor. E ele começava assim, boa tarde, Sumaré. Aqui quem vos fala é o pastor Oswaldo Zanlucci, né? Aquela coisa toda, assim. E eu falei, vamos repaginar esse programa aí, porque eu não tenho essa, né, esse punch de voz, esse negócio, voz impostada de radialista, né? E vamos fazer, vamos começar. Então, o ministério ali trabalhando, e eu comecei a programação na rádio, mudamos tudo, colocamos oficina G3 de fundo, groove e tal. Ou seja, aquela mudança radical, né? Boa tarde, Sumaré, legal. Aqui é o Wellington Elias, eu vou com você até às 19h30, sejam bem-vindos, vamos começar, e tal, aquela coisa e tal, né? Programa Bom Pastor no ar. Aí a molecada veio, que legal, né? A molecada veio junto, eu comecei a visitar os mercados, para eles nos apoiar com cesta básica, leite e tudo para manter ali aquele pessoal. Show. E trazer mais pessoas, e algumas pessoas vieram e afiliaram ali aquele movimento, começou, e nunca fiquei sem pagar uma mensalidade da faculdade. Deus supriu em todas as coisas ali e começou dessa forma. Depois óbvio que Deus enviou um pastor, o ministério ali cresceu, né? E ali esse foi o pontapé. Então, assim, ministério pastoral começou ali. Isso qual a idade essa? 18 para 19 e aí 20 anos praticamente, 19 para 20 anos. Foi bem... A experiência com 18, né? E aí foi 1 ano, 2 anos junto, caminhando. E agora, o deitar do azeite mesmo e o chamado, eu comecei a trabalhar na área de montagem e manutenção, tecnologia, né? Eu trabalhei no TI da Anhanguera Educacional, né? Já trabalhei tinha trabalhado em outras empresas aqui. Uma história até interessante que a minha tia, né? Eu não conhecia a região, e ela é ali da região de Nova Veneza, Sumaré, ali do Bom Retiro. E eu com o currículo e tudo, né? Falei, tia, eu preciso sair para entregar currículo, e Campinas é muito longe, né? Daqui de onde a gente está e tal. Eu, não, filho, é perto. É logo ali. É pertinho. Eu falei, maravilha, então. Peguei meu currículo e saí a pé. Nossa, cara. Porque acostumado na cidade de 30 mil habitantes, andar a pé para tudo quanto é lado, né? Verdade. Ou de bicicleta. E aí eu cheguei em casa, já era depois da meia-noite, porque eu fui a pé, voltei a pé. É mesmo, cara. Para entregar currículo. E eu lembro, assim, é muito fantástico isso, porque eu peguei, eu ia no culto da segunda, terça-feira e tal, terça da vitória, e aí eu fui pro altar com o meu currículo, e o Josso ministrando, o Alex e tal, e ali eu chorei muito e falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Eu voltei depois de novo, né? Aí me pagaram o busão, né? Sabendo da loucura, não era para você fazer isso não, se eu soubesse, tinha pagado a passagem e tal. E aí, no dia seguinte, me abriu as portas em uma empresa, né, montagem e manutenção, que ela tinha contrato com várias outras empresas como outsourcing e TI, então manutenção para Magazine Luiza, Casa Bahia e tal. E eu cresci muito rápido, porque eu fui o primeiro técnico a ser contratado, e a empresa em 5 anos ela cresceu muito. Show. E aí eu fui junto, né? Então, isso começou a me abrir portas e tal em Campinas, e eu continuava, então, Nazareno, frequentando os cultos ali a hora que eu saía, casa, alugamos uma casa e tudo, e o programa na rádio,
Que né? legal. Tinha correio e tal, programa na rádio, e tinha dia que não dava tempo. Aí tinha um pastor que fazia a programação antes, Cara. que ele falava assim, o senhorzinho de idade, né? Oh, meus irmãos amados, daqui a pouco o irmão jovem chega. Daqui a pouco o irmão jovem chega aqui na programação, e aí vocês vão ficar aqui na programação com o irmão jovem. E nada. Aí eu combinei com o rapaz da rádio, falei assim, olha, coloca as pregação do Jossi, coloca a pregação do Jossi aí, coloca celebrar e manda o Jossi aí, e aí nós vamos, que aí dá bom, porque tá dentro daquilo que a gente prega e tal, tá dentro da essência daquilo que a gente faz. Então foi muito, muito bom. Mas começou ali. Então, trabalho, conhecimento, trabalhar com marcas como sempre Toshiba, todas as marcas que foi crescendo, né, no magazine, o computador passou a ser vendido nos magazines. Então, as empresas cresceram muito. Eu peguei essa fase da Nova Data, que era dos Correios, teve um problema, inclusive, dos Correios lá no governo e tal, e um medo danado, porque eu que fazia a implantação. Então, a gente fazia a implantação dos equipamentos em bancos, escolas, né? Eu rodei 36 cidades do estado de São Paulo, instalando computadores nas salas de informática e tal, da Positivo. Fui preposto da Positivo em audiência de conciliação, tudo, né? Então, isso trouxe uma veia empreendedora que começou lá em Pereira Barreto. Aí aqui amplia-se tudo, porque aqui é uma cidade fantástica, né? Amplia-se tudo. E o Ministério sempre esteve junto. Sempre caminhou, não teve que dar uma pausa no ministério para poder... Até não dava, porque é o seguinte, eu precisava pagar o aluguel, as despesas, tudo, transporte e tal, e a gente ia ali, Deus enviou um pastor, e a gente não tinha um salário, uma ajuda de custo e nem nada. Então eu fiz 2 anos no seminário e parei, falei, 2 anos aqui, parei, Deus mandou um pastor e tal, e nesse período eu foquei no crescimento profissional. Né? Trabalhando ainda para outras empresas e tal, mas adquirindo uma experiência muito grande. Campinas é bom para isso. Agora, já tirando algumas lições disso, o que eu aprendi? Você deve, num período que você está prestando serviço, no regime CLT e tal, não focar apenas no benefício, no salário, mas naquilo que você está aprendendo. Né? O que eu estou aprendendo aqui? Então, observando como que faz eu sair desse cargo, dessa função para ir para outra, o que eu preciso fazer, quem que essa empresa atende, qual que é a importância dela no mercado e como que eu posso levar isso para mim. Então, por exemplo, ter trabalhado nesta empresa, que é a Conectiva Telecomunicação Virtual, me trouxe um know-how para quando eu fui para a Jales, por exemplo, eu cheguei e falei assim, qual que é a maior empresa de informática? É tal, beleza, é com o dono dessa empresa que eu vou conversar, porque eu tenho know-how, né? Eu tenho conhecimento. Então, um exemplo, eu tenho o contato do Peterson, CEO da Positivo, eu tenho o contato dos CEOs das grandes. Eu posso trazer junto nos meus contatos a manutenção, o serviço de outsourcing para a empresa que eu for trabalhar. Então, o salário, com certeza, era um salário bom, comissão, já era uma outra forma de negociar. E o conhecimento que eu aproveitei. Então, eu fiz treinamento em São Paulo na Eugene Cannon, eu implementei rollout de máquinas, trocas de equipamento dentro da CIA, por exemplo. Viajei muito fazendo a impressora de cupom fiscal, leitor de código de barras. E ali como terceiro, tudo como terceiro. Mas captando assim, como que essa empresa que está acima da gente, ela traz esses contratos para ela. Como que faz para fazer isso? Então, esse que é um ponto interessante, porque tem muitas pessoas que fazem assim. Eu fui contratado para essa empresa para fazer isso. O cara fica só focado naquilo. Ele não tem uma visão no sentido, um interesse, né, de saber como é que funciona, de como é que vai. Se der, deu, então estou fazendo o meu. É um pensamento muito errado, né, para não falar outra coisa. Totalmente, né? Porque o empreender, e eu posso voltar um pouco, né? E eu depois até deixar para você fazer as perguntas e deixar aqui, eu vou embora mesmo, né? Tem muito assunto e tal. Mas voltando um pouco, a base é minha mãe. Minha mãe é uma mulher extraordinária. Minha mãe fez 74 anos, né? E ela, ali no contexto da cidade que eu já expliquei, pequena e tal, ela 12 ou 11 irmãos, eu sempre erro as contas porque é irmão para danar. É muito, né, cara? Né? Então, meus tios que me perdoem, né? Os que estão vivos, e tias. Mas a minha avó faleceu
muito nova, com tudo isso de filho, e minha mãe era mais velha, exceto tem uma tia que é mais velha ainda, que é do primeiro relacionamento do meu avô. Mas quem cuidou da turma toda foi a minha mãe e no campo, sítio e tal, né? Então, assim, no meio do mato mesmo. Então, ficou muito tempo. E minha mãe que cuidou dessa turma toda. Quando foi para a cidade, para Pereira Barreto e tal, minha mãe ela se desdobrava muito no trabalho porque ela casou com alguém ali do bairro que eles moravam. O meu pai, por questão de trabalho, sempre estava viajando, é muito comum, cidade interior e tal, o cara está sempre... Tanto é que, no exemplo, eu saí, é comum você sair para trabalhar fora. Sim. E nessas, o meu pai saía, mas ele ficava um período muito longo fora. Não voltava. Poxa. E bebia muito. Então, o relacionamento da minha mãe já não era dos melhores, né? Por conta da bebida e por conta dessas ausências dele. Meu pai, então, ele nessas saídas, meu irmão tinha 9 anos, ele voltou, retornou, aí eu nasci lá, depois de um período, e quando eu tinha 6 meses, ele saiu de novo e nunca mais voltou. Aí ninguém sabia se ele estava vivo ou não. E então minha mãe, ela foi obrigada ali, ela vendia maçã do amor, pamonha, roupa de cama, mesa e banho, de porta em porta. Aí ela pegou um produto para trabalhar, da Pierre Alexander, e minha mãe é uma vendedora incrível. E eu falo assim, muita coisa assim, eu fui junto com a minha mãe, vendo o que ela fazia ali. Uma vendedora incrível, e ela pegou a distribuição regional do produto. Aí o pessoal vinha pegar o produto em casa, como se fosse essas marcas que tem hoje aí no mercado. Um exemplo, como surgiu o Rinodê, mas não era negócio de pirâmide, nada disso. Era um centro de distribuição ali e ela que fornecia, descarregava em casa e tal, a logística ali. E ela fez o escritório, aí ela colocou roupa, cama, mesa e banho, e o produto. E nesse período foi as vacas gordas. Então foi um período muito bom. Que eu lembro ali, todas fotos, aniversário, aquela coisa toda. Então, o registro da infância, minha mãe registrou tudo, né? Foi muito bacana. Só que aí ela deu uma desequilibrada. Então, imagina, mãe tendo que sustentar, sendo pai e mãe, 2 filhos, né? O mais velho, o mais novo. E deu uma desequilibrada porque ela não tinha estudo, até a 4ª série só. Então, aí as outras supervisoras começaram a tirar foto do aviso dela que ela deixava lá. E eu lembro disso. Porque ela escrevia errado, volto já, assim, errado, sair, então assim, e aí o pessoal, onde já se viu uma gerente, uma distribuidora, isso é a cara da empresa, isso não pode e tal, e tiraram a minha mãe. É mesmo, cara. Quando tiraram a minha mãe por conta disso, a pessoa que fazia essas denúncias foi promovida no lugar dela, né? Começaram a pegar com essa pessoa e tal, e a vida financeira ali, né, nossa, despencou. Então, minha mãe pegava o dinheiro da cama, mesa e banho para pagar as pamonhas, o dinheiro da pamonha para pagar a Pierre Alexander, e aquela coisa toda, e muita dívida, sempre muita dívida, e tendo que se virar. Então, eu aprendi muito que para ter dinheiro, para ter recurso, eu teria que trabalhar muito, que eu entendi o contexto desde pequeno da família, e que não precisaria ser um negócio só, que eu poderia fazer, assim como minha mãe, fazer muitas coisas também. Qual que era o risco? Ter muitas dívidas também e perder o controle por falta de ter uma instrução. E é isso que as pessoas quebram a empresa hoje, né? Justamente por falta de instrução. E falar em quebra, assim, o primeiro negócio que você já deu certo logo de cara ou você chegou alguma vez, quebrei? Falhei, errei? Falhei e errei da seguinte maneira. Em Jales... O curso que eu montei de montagem e manutenção e tudo já era um empreendimento porque já era em parceria e aí eu tinha um comissionamento e tal por aluno e mais uma ajuda de custo ali de moradia e tal. Mas não foi meu primeiro negócio. Né? Ainda não foi o primeiro negócio. O primeiro negócio foi em Jales. Aí em Jales eu fiz uma parceria. Isso quando você volta... Quando eu volto para Jales. Eu venho para Campinas, pego todo o know-how, toda a experiência... Né? Trabalho um tempo em Anhanguera Educacional,
É importante dizer isso, porque na Anhanguera Educacional eu coloquei em prática algumas coisas que eu tinha aprendido de Linux para servidor e tal, e eu fui cuidar disso. E aí era muito legal. Só que são profissões de muito status e pouca grana, pouco dinheiro no bolso. O pessoal trata bem, o cara do TI e tal. O pessoal vai se identificar quem que é. Que se não tiver se não tiver uma formação, entendeu? E tá lá ganhando muito bem numa empresa e tal, se for as empresas menores, ela vai fixar ali para você um salário e não vai passar daquilo. Okay. Só que eu peguei toda essa bagagem e fiz essa parceria em Jales. Então já era um salário bom para a cidade. Então fui morar de favor na casa de um amigo até alugar uma casa e tal. E aí conecta de novo com o Ministério Pastoral, inclusive. Certo. Porque quando eu cheguei em Jales, meus amigos frequentavam a Nazareno. Já falo do primeiro negócio, só para conectar aqui. Eles frequentavam a Nazareno. E eu fui num culto, assisti um culto e tal. Igreja bacana, linda a igreja. E legal. E no final do culto foram me apresentar o pastor. Esse aqui é o Wellington, veio lá de Campinas e tal. Né? Veio da Nazareno, ele conhece a Nazareno Central. Aí o pastor, filho, você veio da Central? Né? E quem que era pastor distrital ali era o Henrique Beazon, de Rio Claro. Né? Mas é de Rio Claro? Não, é da Central lá, pastor Aguiar. Pô, que fantástico, né? Falei, seminarista, fiz 2 anos. Você já terminou? Não, pera lá, vamos marcar uma conversa aqui. Aí nessa reunião, ele falou assim, eu estava orando para Deus mandar um pastor de jovens e Deus mandou você. Cara. Então eu fui por conta do trabalho, para ficar perto da casa da minha mãe, mas numa cidade um pouco maior, mais próximo de São José do Rio Preto, que eu teria condições de ficar Jales, Fernandópolis, São José do Rio Preto, igual aqui, região metropolitana, você tá, Sumaré, Campinas, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, né? Vou fazer a mesma coisa lá e aumenta a minha possibilidade de ganhar mais, fazendo parcerias. E aí entrou a questão do ministério. Cara. Que aí foi a questão da unção mesmo, separado do ministério, pastor da JNI, dos jovens ali de Jales, com a parceria com a Informa, que era a maior empresa de informática ali da cidade. E no meio do caminho eu comprei, aí foi o primeiro negócio. Aí eu comprei uma lan house. Uma lan house, olha, eu lembro disso. Eu comprei uma lan house. Cara. Porque a tal da Lan House era sucesso. E uma que é você que já fazia toda essa parte de montagem, manutenção sistema, tudo, não tinha que pagar. E assim eu falei, cara, a Lan House vai ser um negócio extraordinário. Vai ser um negócio fantástico. Investiu forte. Vai ser um negócio fantástico. Comprei parcelado, foi um negócio assim... Entrei, né? Linha de telefone era caro, aí nós contratamos uma internet maior que também era caro, link da Embratel caro para ter velocidade, computador, não, vamos trocar, vamos melhorar os computadores, contratar gente, aí começou a responsabilidade, empreender e tal. Então, ministério, né? A Lan House funcionando ali e mais a parceria com a Informa. Então, tocando tudo ao mesmo tempo. O que aconteceu? A Lan House ela era em frente a uma faculdade. E, na minha cabeça, eu falava assim, todo mundo vai sair da faculdade para fazer trabalho, fazer as coisas e tal. E vão vir para onde? Para a Lan House. Claro. Então, é óbvio, né? Isso aqui é uma mina de ouro. Mina de ouro. E não veio ninguém. Tá brincando, cara. E com propaganda e tudo, e nada. Mas por quê? Porque na faculdade... Tem os laboratórios de informática de graça. Por que os caras vão sair do laboratório de informática e vão vir para a Lan House? Não faz sentido. Lá. E a sorte é que tinha um bar ao lado e o cara fazia uns bingo para veiarada e o pessoal levava as crianças para o bingo e eles iam jogar Counter-Strike na Lan House. Então, eu cuidava das crianças... Enquanto eles jogavam ali, era o tio da salinha. Meu Deus. Esse foi o negócio. E sabe o que é interessante você falar isso? Porque assim, eu acho que a gente comete esse erro, né, algumas vezes, somente quem está aí na intenção de, eu quero empreender, quero fazer, e a gente vai no ímpeto de, isso dá certo, porque a vida não sai em tal lugar, e a gente não faz na missão a gente fala um mapeamento, né? Mas é um mapeamento mesmo, né? É um mapeamento, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Hoje, né, com a ajuda do Sebrae, eu sou empreteco, eu fiz empretec em Americana, do Sebrae, e onde trabalha os comportamentos do empreendedor, né? Mas te dá ferramentas também de planejamento. Então, hoje você tem um Canva para você poder fazer um planejamento,
Então, eu vou abrir a empresa quando? Daqui até lá, eu preciso... quantos funcionários? Qual que é o ponto? Então, vou fazer uma pesquisa de mercado. Então, tudo isso é válido. Eu errei 2 vezes. Eu errei essa vez e depois uma salgaderia em Sumaré, que eu também achei que o ponto era fantástico. Eu errei 2 vezes por questão de estratégica de local. Né? Mas tem que fazer o mapeamento correto do local, porque não adianta você ter uma boa ideia. Sim. Você ter uma ideia extraordinária. Ninguém investe em boas ideias. Ninguém vai investir em boas ideias. As pessoas, elas investem em resultado. Né? É resultado. Uma boa ideia não paga boleto. É resultado. Porque, por exemplo, depois de um tempo, eu aprendi que a pessoa que tem dinheiro, como que é uma formação de uma empresa? Okay. Você define um local, você vai abrir um CNPJ. Você tem que ter um endereço, um local. Pastor, deixa eu aproveitar aqui. Então, vamos lá. Você que está nos vendo agora, já aproveita aí que você está com um caderno, alguma coisa assim, e já vai anotando, porque são dicas preciosas, né? A gente vai nesse bate-papo aqui, mas para quem está atento, você vai absorvendo essas dicas aí, vai anotando e colocando em prática. Então, vamos lá. Eu quero abrir uma empresa, eu tenho um sonho, tá? Eu tenho um sonho e, cara, eu quero abrir uma empresa, lá. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos nessa pegada assim? Vamos. Dá para ir? Primeira coisa que você tem que fazer, vamos supor que você tem um sonho de montar uma loja. Até olhando o tempo ali, o relógio agora, assustei. Falei, precisa acelerar aqui. Né? Tem que marcar a parte 2, talvez. É verdade, já tem até 2, a 3. E aí vai, com né? certeza. Vamos nos falando. Primeiro, vamos supor que você tem o sonho de abrir uma loja de roupa masculina. Você fala, eu gosto, me visto bem e tal, e eu acho que todo mundo deveria se vestir assim também, porque parte disso, né? Verdade. Legal, lá na igreja o pessoal usa essa roupa, todo mundo vem me perguntar onde eu compro, pronto, tá aí. Eu vou abrir uma loja de roupa masculina. Sonhei. Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é que a pessoa ela vai pesquisar um local para alugar e ela vai alugar um local, ela vai comprar os móveis para colocar lá, porque ela quer montar, é a loja dos sonhos. É a loja dos sonhos. Aí ela vai investir uma grana violenta em espaço, em lugar e contratação de funcionário e tudo, sem ter faturado R$1. Verdade. Então, este é o grande equívoco do negócio. Então, você não validou, né? O MPV, mínimo de produto válido. Você precisa... isso, mínimo de produto válido. Okay. Então, como que funciona isso? Como que você, na prática, antes eu ia falar do CNPJ e tudo, mas na prática é assim. Bom, maravilha, eu vou começar o meu negócio. Então, mínimo de produto válido. Eu vou fazer um investimento, vou comprar lá 10 calças, 10 camisas e meia, relógio, vou montar aqui um look. Vou colocar na sala de casa, montar ali um espacinho, tirar algumas fotos hoje com a internet e tudo, entendeu? Vou montar uma página no Instagram, né? Criar ali um visual e tal. Eu mesmo vou provar, vou para frente das câmeras e tudo e vou mandar no WhatsApp aqui para os varões da igreja, para os obreiros, para a turma toda lá e falar, pessoal, tô com uma peça aqui, tô passando a deixar na sua casa, tá aqui. Deixa na casa do irmão lá a camisa e depois ele se vira. Gostou? Ficou boa? Maravilha. E vai faturando primeiro. Primeiro, então, eu vou Você vai gerar resultado. Certo. Por quê? Porque eu vou entender se aquele produto vende, é vendável ou não. Ah, legal. Porque senão, se você gasta com toda a estrutura primeiro e coloca o produto lá e não vende, como é que você vai fazer para pagar o aluguel Você fez um contrato de 5 anos e a multa é enorme. Como é que você vai fazer para pagar a conta de internet? E outra, e a coisa pior e horrível que tem se chegar numa loja vazia, que não tem nada. O que está acontecendo? Uma má administração. Por que não tem? Porque a pessoa não tem dinheiro para fazer uma recompra. Sim. Então, onde que ela falhou? Ela falhou no início. Então, comece primeiro na sua casa. Começa, você que está me ouvindo aí, começa primeiro. E aqui no exemplo é muito bom a gente falar, esse sonho, veja se esse sonho ele é lucrativo. Coloca ele na prática. Né? Então, pega ele, vai, oferece na igreja, enfim. Deu certo, validou. Então, eu já tenho que buscar um conhecimento primeiro, antes de alugar o lugar, ter ponto e tudo, um conhecimento de administração do meu negócio. Ok. E eu acho que aí entra um ponto interessante que no culto que nós tivemos lá no sábado, você comentou sobre isso, falou assim, a gente tem que saber o que é semente
E o que é pão. Isso, exato. Eu acho que entra nessa questão. Eu conheço Exato. muita gente que quebrou o negócio, parou, não deu certo. Por quê? Porque ele foi e aí começou a lucrar. Quer dizer, o dinheiro que entrou, ele pega e compra outra coisa, gasta, sai, começa a realizar os sonhos pessoais, né? Nós E temos aí come a semente. Nós temos o curso de novos membros lá na Agape e tem um módulo de financeiro lá, dízimos e Isso é ofertas legal, e hein? tal. E a gente aborda porque hoje nós temos muitos empreendedores, estamos numa região que talvez 30% ali dos nossos membros são empreendedores, né? Tem algum negócio e tal. E é comum misturar a finança pessoal com a empresarial, principalmente o pequeno. O cara que fatura até 20 mil e tal, 15, 16, 20. É muito comum ele fazer essa mistura. E às vezes até quem fatura um pouco mais, eu estou falando de bruto, né? Tá. E é justamente por isso, por conta disso. Senão ele vai acabar comendo a semente. Porque o dinheiro, ele não é aquele para você levar seu filho no shopping, não é o valor bruto ali. Então eu tenho que saber como que eu faço uma DRE, por exemplo. Né? Eu não vou deixar isso só depois para o contador. Então, o que é o DRE? Então, ele é um demonstrativo de resultados. Demonstrativo de resultados. De resultados. Okay. Então, como que funciona? De uma forma bem simples aqui, tá? Para não ficar muito técnico. Então, eu vou colocar ali o custo que eu tenho de matéria-prima. Okay. De repente, o cara que fabrica, faz salgado e tal. Então, é um pouco mais chato ali, porque ele precisa fazer uma ficha técnica do produto e tal. Né? Mas a roupa, por exemplo, é o custo. Quanto que eu comprei a R$10 e estou vendendo por 45. Okay. Significa que eu tenho 35 de lucro? Não. Entende? Então, a primeira coisa é saber que o lucro da sua empresa não é o custo da sua mercadoria, okay. Né? O valor de venda menos o custo da mercadoria. Esse é o erro primário do empreendedor. Eu acho que muita gente comete esse erro. É o erro primário. E aí, depois que ele passa desse erro primário, porque assim, quebra rápido. 3 meses. Aí quebra muito rápido. Seguiu esse modelo que eu tô falando, comprou. Não, eu coloco 100% em cima. Comprei esse copo aqui por R$15 e eu vendo ele por 30. Eu ganho 100%. Não, tá errado. Ilusão. É ilusão. Tá. Não é isso. Porque eu tenho valores embutido. Então procura lá, né? Se quiser saber como faz. Como que eu faço o markup? Como que eu faço a precificação? Como precificar um produto? Pesquisa no YouTube, você vai encontrar. Pesquisa no Sebrae, tem planilha pronta de markup. Como que eu faço a precificação desse produto? Então, quanto ele custa, qual que é o imposto. Nesse caso, está em casa, você não tem o imposto ainda. Mas você tem um imposto sobre esse produto, você vai ter que fazer o recolhimento, você tem o seu custo fixo. Se você pega seu carro e leva na casa do irmão, como eu dei no exemplo, você tem o combustível. Você tem, por exemplo, a manutenção desse carro que vai aumentar. De repente, você rodou Campinas inteiro e gastou R$40 de combustível para faturar 15 do copo. A conta não fechou, tá vendo? Não vai fechar nunca. Então, normalmente, o erro está aí, é um erro primário. Depois tem um erro secundário, quando a pessoa já faz esse cálculo e entende, entender que depois que tirou despesa, tudo DRE, tudo demonstrativo bonitinho, ele pega e fala assim, aqui está meu lucro, então. Aqui é meu salário. Okay. Esse é um erro secundário. Também tem isso? Não é seu salário. É mesmo, cara. Então, tá errado. Meu Deus do céu, vamos lá. Então, qual que é o erro secundário agora? Por quê? Porque se você... Peraí, então deixa eu só voltar aqui e colocar minha cabeça lá. Então, eu vou lá, eu vi que comprei por 15, vou vender por 30, falei, pô, já ganhei um lucro nesse negócio. Mas eu entendi que não, que isso aqui é um capital de giro, eu preciso ter ele guardadinho ali, né? Como seria isso? Funciona assim. Eu tenho um catálogo de produtos. Vamos trabalhar que eu não trabalho só com esse produto. Certo. Então... eu tenho chama-se margem de contribuição. Ok. Então, na margem de contribuição, ou seja, eu vendo quantos produtos desse por mês. Tá bem. Quanto que ele me contribui no bruto. Certo. Aí, mais um microfone, mais aquilo, diversos. Então, cada um ele tem um percentual que do investimento que eu coloco mensal, ele me dá bruto um valor X. Então, esse aqui contribui 30%, aquele 20% e tal. E aí eu tenho aqui no valor total. Então, primeiro é margem de contribuição dos produtos. Perfeito. Depois que eu entendo isso, qual que é a margem de contribuição dos produtos, eu tenho algo chamado curva ABC. Ou seja, destes todos, quem que são os top? Entendeu? Qual que é o carro-chefe? Qual que é meu produto principal? Cara, isso é fantástico.
Eu tenho um dos negócios, é um produto simples, não sei se vai dar tempo para falar a respeito dele, mas é eu mesmo que fabrico, e é barato, e tudo que eu faço de consultoria, Mercado Livre, todas as coisas que eu faço, quando eu comecei a fazer esse tipo de cálculo, eu entendi que meu carro-chefe era o produto que eu fabrico. Olha. Porque ele me dá uma margem maior. No final das contas, quem paga as contas é ele. Olha. Então, por que é que eu estou desprezando esse produto para estar numa TV, por exemplo, que aí são outros negócios que tem hoje? Porque isso gera status, é bacana e tudo, mas no final das contas, quem coloca dinheiro no bolso é esse produto aqui. Então, eu preciso dar mais atenção para ele. E através dos outros trabalhos, eu ver como que eu faço para crescer, para investir nele. Porque é ele que tem uma margem maior. Então, vamos lá. Na planilha eu tenho. Depois eu posso, inclusive, disponibilizar uma planilha para o pessoal. Já fala para nós aqui a sua rede social para a gente poder... PR Wellington Elias. PR Wellington Elias. Tá, aí estão no Instagram. No Instagram. Tá, ok. O site é... Lá você dá essas dicas também boas, assim, essas coisas? Então, lá... Eu acho que você devia fazer que acontece? Isso. Gostei, né, gente? O que acontece? Se você acha que tem que dar essas dicas, coloca aí nos comentários. Eu não estou dando nada, eu sou... Se o conselho fosse bom, não dá, eu te vendi, então eu peguei esse conselho, estou vendendo os conselhos. Não, mas vamos lá. Então, aí tem um site. Eu tenho a Inside Out Consultoria, que ali você entende o que eu faço, qual é o serviço e tal, como que eu posso te ajudar. Então, ali na Inside Out Consultoria, você tem como que eu posso te ajudar. Perfeito. No meu Instagram, eu normalmente divulgo muito a questão pastoral. Então, tem umas fotos da família ali, mas normalmente é agendas de culto e tal, essas coisas mais pastoral. E uma palavra do dia a dia motivacional. Para gerar esperança, fé e tal. Comunicar ali com o pessoal. Aí eu peguei e dividi. Então, na Inside Out Consultoria, eu tenho um canal no Instagram que ali é um possível canal para fomentar isso. Perfeito. Um possível canal para fomentar isso seria lá. Né? Mas esse conteúdo ainda... esse é primeira mão aqui. Né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Aí, eu entendi esse processo todo e agora eu achei, sobrou essa grana, sobrou assim, né? Sobrou essa grana aqui, então esse é o meu salário, vou pegar, esse eu posso... Nós começamos falando, pastor Marcos, que ninguém investe uma boa ideia. Ela tem que ter um retorno do investimento. Então, imagina, eu estou colocando R$1.000, eu estava falando do CNPJ, porque quando você vai abrir uma empresa, ele tem ali o capital social. Quanto você está entrando para abrir esse negócio, para ele poder funcionar. Então, na estrutura de uma empresa, já... Porque o pessoal acha que, por exemplo, pega seu celular e comece a faturar, você vai ganhar dinheiro em casa e tal. Eu vejo muito isso para vender curso, e é uma baita de uma pegadinha. Não estou falando que não ganha. Hoje, por exemplo, vamos dizer que hoje 100%, agora 100%. Nessa atual condição, 100% vem do digital. Então, eu tenho meu salário, que paga minhas despesas, investimentos e tudo, que vem de uma consultoria do trabalho e de vendas online. Então, eu tenho, às 8 horas do meu dia, eu tinha hoje 6 horas, mas eu já tive 8 horas do dia tranquilo para poder estudar, meditar na palavra, preparar a administração, porque enquanto nós estamos aqui, você vendeu. Isso é fantástico, porque já tem um ecossistema de vendas funcionando que, de fato, não precisa que eu esteja lá. Agora, para chegar até esse ponto, foram 6 anos mais investimento de tráfego pago. Que é um assunto por uma outra hora de gestão de internet e tal, que a gente pode entrar. Mas não é assim, ele tem que ter um investimento, depois tem um retorno daquilo. Então, eu estou falando assim, eu coloquei R$1.000 nessa operação. No final, é quantos por cento que ela me dá de retorno. Só que dentro do custo operacional, eu preciso ter o meu salário que chama Prolabore. Então, o meu salário, quanto que eu vou? Qual que é o meu Prolabore? É R$1.500, exemplo aqui, tá bom? Claro, eu não estou querendo dizer nada aqui em relação de custo de vida, que as pessoas normalmente, quem que vive? Meu aluguel é R$1.500. Então, gente, eu estou colocando como exemplo aqui, né? Tá? Então, vamos supor que seja R$1.500. Você investiu um valor
E aí você precisa retirar 1.500. Ele tem que estar dentro desse custo. Ok. Ah, Então, ele está dentro do custo. Ele está dentro do custo da ok. empresa. É o meu salário, o salário do funcionário, o produto, está tudo dentro do custo. Essa agora, eu passei para a segunda fase. Sim. Então, não é o que sobrou aqui que eu falo, opa, isso aqui é tudo meu, veio para o meu bolso. Tá. Então, não é a primeira fase que eu vendi aqui, tirei direto do lucro do produto, não. Mas também não é a segunda que eu vendi tudo, entendi qual que vende, qual que é o carro-chefe, e no final sobrou tudo aqui e está na minha conta. Não, não é. É do meu salário que eu vou viver. Esse é o mais difícil. E aqui eu falo, eu falo como experiência. Sim. É o mais difícil. Porque o dinheiro está lá. E eu sou pai do Benjamin e do Matheus. Benjamin vai fazer 3 anos agora, o Matheus 10. E o Benjamin fala assim, pai, eu quero um milkshake. Papai, eu quero um McDonald's. Como é que você vai fazer? O filho e a esposa pega e fala assim, hoje tem aniversário. Você sabe que pastor? Sim. Então tem muito, assim, né? Aniversário. Padrinho de casamento. Essa coisa toda, né, acaba acontecendo. E aí a gente fala assim, vamos lá, porque é um privilégio, é um prazer. Eu fico feliz, né? Sim. Mas não dá para atender toda a igreja toda semana, né? Todo o pessoal. Então aí você fala, bom, mas vamos, tem que comprar presente e tal. Agora, do meu salário já foi. Da onde que eu vou tirar isso? Aí eu vou sangrar, eu vou pegar da semente. Aqui está o erro. Aí você pensa, tem gente que pensa, é meu mesmo. É meu e tal. Então, mas aí você não tem um resultado perene. Você não tem algo a longo prazo. E se você alimentar, e esse é o nosso maior erro, se você alimentar a sua emoção atual, você está pegando algo que é do seu futuro e está consumindo ele hoje. E ruim é a semente. É por isso que quando a Bíblia vai falar a respeito de José, por exemplo, ele vai trazer 2 períodos e ele vai falar assim, um período é para você capitalizar. Sim. O outro período é para você sobreviver. Entende? E no período da sobrevivência, ele ainda tinha semente. Ele preservou a semente. Essa é a grande lição. Preserve a semente. Então, você está num período de escassez, preserve a semente. E aqui, o que seria a semente? Nós estamos falando da parte de empresa, empreendimento e tudo. Eu quero abrir um parênteses agora para falar o caráter, a honra, a fé, o seu devocional. Tudo isso é semente. Sim. Não joga fora aquilo que Deus te deu. Não abandona porque você está passando uma dificuldade. Entende? Se você fizer isso, você vai matar o seu futuro. O José, ele governou na prisão. Ele preservou a semente, ele governou na prisão, ele administrou o ambiente, ele cumpriu o seu propósito e chamado. Quando ele esteve diante de uma situação, ele não se deu ao prazer. Ah, não, quer saber de uma coisa? Aquele sonho lá, uma mulher dessa aqui me dando mole, eu vou... Tá no sonho. Entendeu? E o sonho nem aconteceu ainda. E é aqui que muita gente se perde. Sim. Pega os pratos e a oportunidade e Salomão vai falar, cuidado com isso. O final disso é morte. Então, é morte, é falência da empresa, é morte espiritual. Vai dar ruim. Mas a gente aprende muito na prática, né? De fazendo na prática. Então, essa falta de administração, e agora eu vou fechando aqui o que a gente abriu, tá? Então, assim, eu vou responder, mas depois eu queria fechar sobre o assunto da Lan House lá. Mas nessa primeira fase, então, eu já entendi que eu vendi um produto 100% aqui, mas não é. Aí depois, numa planilha maior também não é, mas meu Prolabore está aqui dentro. E eu não posso misturar o meu salário com o dinheiro da empresa em hipótese alguma. Não se deve fazer isso. Vai fazer? Vai, acaba fazendo. Eu fiz. A gente faz. Agora, deve fazer? Não é saudável para a empresa. Você vai romper isso. Depois que você romper isso, aí vem onde eu errei no ano passado. Olha. No ano passado. Isso já é recente. Eu errei no ano passado. Por quê? Porque eu já tenho daqui o Prolabore e tudo, e esse valor que está aqui é um valor que eu posso investir ou um valor que ele retorna para o caixa da empresa. E não, esse valor ele não retorna para o caixa da empresa e ele não é um valor para investir e muito menos para você colocar no seu bolso. Esse valor é para você olhar para as métricas de crescimento da sua empresa e fazer a recompra desse produto e principalmente mais barato. Porque normalmente se ganha na compra do produto e não na venda. Olha só.
Então, eu tenho que ter fornecedores com condições melhores. Aí eu tenho que comprar uma quantidade maior. E eu preciso deste valor para fazer isso. Entendi. E não queimar essa gordura no final do ano com uma viagem. Entende? Sim. Por quê? Eu estou pensando há 5 anos, há 10 anos. Quando a mente do empreendedor que começou vendendo a roupa, a gente está falando aqui carro, porta a porta e tal, e esse cara começa a crescer, ele não tem ainda uma fachada, ele não tem ainda um negócio visível. E é engraçado isso, porque eu continuo empreendendo, e a semana passada eu vi alguém muito querido falar assim, o pastor já foi empresário. Já foi, né? Porque ele fala com relação ao restaurante que tínhamos em Paulínia, que fechou na pandemia, que tinha 7 funcionários, 4 motoboy funcionando e tal. O pastor é empresário, tem um ponto físico. Sim. Né? Hoje, líquido, eu tenho um faturamento maior de liquidez do que eu tinha quando tinha um restaurante, por exemplo, e trabalho em home office e com as agendas externas. Uma dor de cabeça mesmo, entende? Menor, né? Menor. Preocupação menor, não tem né? o aluguel, não tem o funcionário, nem nada disso, e o faturamento líquido ele é maior, que é o que importa, porque já está conectado ao retorno. Quanto que retorna? Tem empresa, por exemplo, padaria, que fatura em torno de 90 mil. Isso eu falo porque eu trabalhei na área de implantação de sistemas para diversas empresas aqui na nossa região. Frente de caixa, PDV. Legal. Né? E eu sei que a padaria fatura 90, 95. Ele coloca 5 no bolso dos 90. Cara. 3. E aí, pasme, um call center, ele fatura em torno de 4 mil se ele trabalhar bonitinho. Ele coloca mais do que um dono de uma padaria com 15 funcionários, que nem dorme direito, que está né? ali louco para fazer pagamento e tal. Agora, qual que é o detalhe de um para o outro? É patrimônio, é equity. Essa é a diferença do outro. Esse cara aqui do call center, ele fatura 4 para viver e tal, e está na primeira experiência da vida dele. E esse outro cara do outro lado aqui, ele está criando patrimônio e ele tem crédito. Porque a maquininha, então o banco está ali, senhor, eu tenho 300 mil aprovado aqui, viu? Tem meio milhão aqui e tal, não sei o quê. O cara fala, cara, quer saber? Vou comprar aquele terreno, eu vou comprar um não sei o quê. E o cara começa a se endividar, um endividamento. Então, não é um crescimento saudável. Agora, você vai olhar para o brasileiro, ele vai falar assim, pô, mas se eu não fizer isso, quando que eu vou ter? Esse é o discurso, né, que entendeu? a gente ouve muito. Quando que eu vou ter? Então, vai enfrentar isso. Mas eu queria fechar, então, aqui para o pequeno, para quem está começando agora, empreendendo, falando da seguinte maneira. Olhe para esta planilha, faça o seu cálculo de forma correta, reinvista todo o valor na empresa. Minha esposa quer morrer com isso. Porque você tem o risco do negócio. Então, vou te falar, voltando lá, a Lan House nós fechamos porque o dono pediu, não tinha faturamento e o dono pediu de novo o salão, que ele ia abrir uma outra coisa lá e tal, pagava seu aluguel tudo certinho, mas ele pediu o salão. Então, eu fiquei com o primeiro endividamento desse negócio aí para pagar as parcelas do computador depois. Depois disso, aí o próximo negócio aí já foi muito em sociedade, parcerias e tudo. Mas eu tive uma oportunidade aqui em Paulínia de comprar um restaurante. Aí vem a conexão com o Pastor Paulo. Eu conheci o Pastor Paulo, né? O Pastor Paulo é pastor sênior da Ágape Sumaré, né? Nosso pastor presidente. Mandar um grande beijo, um abraço para ele aqui. Opa. Pastorzão. Pastorzão mesmo. Um abraço, pastor. Tamo junto. E o pastor Paulo, ele tem vários negócios aqui na região de Campinas também. Na área de alimentação, saúde, principalmente tecnologia e informação, que é a área que ele é oriundo dessa área também. Então, essa área nos conectou. Eu trouxe um pouco daquela bagagem, de montagem e manutenção, e fui trabalhar em uma das empresas de informática dele, né, que tem na região. E ele tem um sistema de automação comercial. Eu comecei a revender esse sistema através da empresa dele, que é o Galileu Sistemas, que é para padaria, mercado, lanchonete, principalmente para fast food e tal, tira pedido, cardápio digital, uma série de coisas. Muito, muito bom mesmo. Principalmente pós-pandemia cresceu muito, né? Questão do QR Code na mesa, enfim, cresceu bastante. Então, ele comprou um restaurante com esse contato e tal. Eu fui fazer a fachada, porque aí entra a parte de designer, eu fazia essa questão de pegar o carro e fazer, então eu fazia banner, fachada de empresa, eu sou arte finalista, então eu faço layout. Herdando um pouco daquela sabedoria toda da sua mãe. Exato. De aprender várias ali, coisas. Várias né? coisas. Que legal.
Então eu fiz a fachada da empresa lá para ele e tal, e Deus colocou no meu coração que aquele lugar seria meu. Olha. E eu não falei nada, que eu falei que ousadia, né? Vou cobiçar a coisa do próximo. O pastorzão me Que abriu as portas. esse, né? E ele chegou e falou assim, olha, tô vendendo lá o restaurante. Depois de um tempo. E eu quero X e tal, forma de pagamento. E eu falei, beleza, eu vou comprar. Aí nós parcelamos, pagava com quem entrava. E eu tinha um crédito no mercado. E nessa etapa eu estou falando de investimento e risco, porque nós moramos de aluguel até hoje. Né? E a Carol, minha esposa, ela viu um apartamento e ela falou, puxa, fantástico, juntando a renda aqui a gente consegue comprar lá. A gente visitou tudo, sabe? E eu olhei para o restaurante e falei assim, não dá para fazer isso não. Eu vou investir no restaurante. Aí nós reformamos, pegamos dinheiro emprestado. E eu já estava pegando dinheiro emprestado para pagar despesa. Eu já estava louco indo para o Sebrae para aprender essa planilha que eu estou falando. Ficha técnica de produto. Cliente que não dava lucro, parar de trabalhar com ele. E aquela loucura. E vendendo, tá? Tendo o bruto e tudo, mas a receita e pagar a conta não fechava. Erros assim que a gente comenta. No restaurante, por exemplo, né? Quais foram os erros? Quem não gosta de uma boa comida, né? Um bom restaurante, um bom ambiente. Sim. Então, você quer trazer a experiência que você tem de estar num bom ambiente, um bom restaurante, come bem, para o seu empreendimento, para o seu público que tem um ticket de até R$25. Entendi. Como que você vai proporcionar uma ambiência de um restaurante famoso da região aqui e tal para esse público? Não tem como. Então, está aí um erro. Tem que entender o público que está atendendo e se esse pessoal tem esse ticket, esse tipo de refeição que eles vão comer, cara. Pronto. Não adianta querer colocar contrafilé, filé mignon, 5 tipos de mistura, fazer aquela coisa toda e tal. Pô, bacana. Tinha um cara que almoçava lá que ele falava assim para mim, olha, eu almoço na Ranchu, que ela e Pauline, uma vez eu pedi uma marmitinha lá, R$110, um pouquinho de arroz com 3 bifinhos de picanha. Entendeu? Eu almoço na Ranchu e agora eu almoço aqui. Eu só não sei como que você dá conta de servir o que você serve pelo preço que você serve. E eu ficava feliz, falava, cara, olha a qualidade aqui. Mas aí eu já estava pegando dinheiro emprestado para poder ficar aberto. Entendi. Entende? Então é um erro muito grande. Então, assim, Deus de fato cumpriu a promessa, tudo, e ali foi um grande aprendizado. E no dia 20 de março de 2020, Paulínia decretou que ia fechar devido à pandemia. Então, enquanto alguns lugares estavam abrindo na pandemia, nós estávamos fechando com dívida. Né? E o dinheiro do apartamento... muito difícil, né? E o dinheiro do apartamento, como é que nós vamos recuperar ele? Não recuperamos mais. Ele ficou ali, ficaram as dívidas, os problemas. No final, eu trouxe para a sociedade de novo o grupo Vieira, que é do pastor Paulo ali, vieram mais 3 pessoas, mais 2, né? Pessoas para parceria, e não conseguimos salvar o negócio. E isso ainda nos causa problema até hoje. Até hoje. Eu vou falar um exemplo. Nós fechamos a empresa, não demos baixa no CNPJ, e uma pessoa que havia sido contratada freelancer, não trabalhou nem 3 meses, ela abriu uma causa trabalhista na justiça contra a empresa por questão de registro de trabalho. Olha. E ela pediu 5 mil, 9 para fechar em 5, por exemplo, que é um acordo fácil para se fechar. Mas qual que foi o problema? Nós não estávamos mais em Paulínia, não fomos notificados. Né? Uma outra funcionária também, aí vem os detalhes do empreendedor, e aqui fica para vocês. Né? Quer empreender? Você vai ouvir isso aqui que eu ouvi. Na pandemia, olha a situação, Deus estava nos sustentando. Foi a época que a igreja mais cresceu, porque aí a gente pastoreando em Sumaré, a igreja crescendo, a gente batizando, a igreja de portas abertas para atender por conta da pandemia. E eu falei, Senhor, eu vou focar aqui. Restaurante fechado, vou focar no reino e o Senhor vai nos sustentar. Paulínia, por Deus está no céu, liberou uma cesta básica que dá do tamanho dessa mesa aqui, uma caixa de produto, ninguém faz isso, caixa de produto de limpeza, de higiene pessoal, uma cesta fantástica. E a Carol, se eu não me engano, estava grávida do Benjamin nesse período.
E nós fomos contemplados para ganhar a cesta Olha aí. na pandemia. Nós fomos sustentados por Deus através desta ajuda da cesta. E eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir no mercado, comprar uma cesta para entregar para uma funcionária, levar pontualmente na casa dela, porque a lei ela exigia que eu fizesse isso, porque ela estava pagando parte do salário dela. Eu tinha que pagar parte do salário e levar a cesta que era combinado. E eu não tinha para casa. E minha esposa, você sabe, né? Faz um bolo, que é barato. Gente, um bolo, fazer um bolo. O que custa fazer um bolo, né? Qual que é o custo disso? Faz com a calda e tal, posta no status do WhatsApp lá, né? Fiz pro Benção aqui e tal, maridão e tal. Aí a ex-funcionária olha lá e fala, fica ostentando. Todo mundo Meu precisando Deus. e vocês ostentando. E levou a gente também no Ministério do Trabalho. E a gente fazendo de tudo. Então, o dela resolveu, dessa moça resolveu. E essa outra nós não tivemos ciência do que estava acontecendo. E quando foi agora, começo do mês, eu fiz todo um planejamento para esse ano. E no começo do mês a gente entrou na conta da sócia, uma das sócias da empresa, e pegou 22 mil da conta, porque já deu causa-ganha para a moça que não trabalhou nem 3 meses. Deu causa-ganha para ela. E nós dividimos o prejuízo com o advogado em 10 mil para cada. Então, pense bem na hora de montar um negócio, contratação de funcionário, se vai registrar, se é SLT, se é PJ, se é MEI, e procure a se preservar de uma tal forma, porque isso pode estourar lá na frente. E a visão sempre vai ser do empresário ruim, do empreendedor que ele está enriquecendo à custa dos outros. E a realidade nem sempre, e eu vou dizer, repito, nem sempre é essa. Ali tem uma pessoa que está batalhando pela sua família, pela sua casa, mas pelo prazer de gerar emprego para outros. O empreendedor, qual que é o negócio? Cara, quando eu tenho alguém, ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa que está trabalhando para um coach na região e tal, e está muito bem, viaja para tudo quanto é lugar e tal. E esse menino, ele começou na mídia da igreja. Olha só. Eu dei o treinamento para ele na mídia da igreja. E ele trabalhou um tempo com o pastor Paulo e agora está voando. E fala, cara, que sensacional, é isso mesmo. A gente sente prazer em fazer isso, em ajudar as pessoas. Mas tem a parte jurídica, administrativa, e tem que baixar a emoção e pensar nessas coisas. Não posso ignorar isso, né? O advogado falou assim para mim, quando a gente foi tratar do primeiro caso lá de trabalhista, eu falei, olha, ele levava cesta e tal, não sei o que. Ele falou assim, Wellington, eu sou seu advogado, mas eu preciso te dizer algo. A sua funcionária, dona fulana de tal, ela optou por ser CLT. Então a pandemia vai afetar ela de alguma forma, como afetou todo mundo. Mas como ela tomou essa decisão, a responsabilidade do pagamento dela, porque ela não tem nada a ver com a pandemia, é sua, porque você fez a opção de ser empresário. Olha, cara. Então, pouco importa se é pandemia ou não é. A sua obrigação é pagar o salário dela. Senão, você também teria que ser CLT. É simples assim. Puxa, cara. Eu falei, mas você é meu advogado mesmo ou não? Só para eu saber. Amigo, hein? Se é verdade isso? Cara. Porque é a realidade. É a realidade. Então, de níveis de negócio, é claro que aqui nós fui falando e tal, mas eu parti de uma lan house que era eu presa, e aí depois eu já falei do restaurante, que já tem funcionários, tem toda essa burocracia, a legislação, a Anvisa, a liberação, a regulamentação de onde você está, corpo de bombeiro, o alvará de licença para fazer aquilo. Sempre a Anvisa aparecia com uma coisa nova. Senhor Wellington, essa janela ali, o senhor vai precisar colocar lá. Nossa, cara. Aí você fala, mas por que, meu amigo, você quer que eu faça isso? Então, tem que lidar com essas coisas. O escritório de contabilidade, muito bem, a gente sempre foi muito bem assessorado, né? A Lombarda Assessoria de Campinas nos deu uma grande ajuda, né? Então, nos ajudou bastante, correu atrás, fecha aqui. Então, tem que ter um bom escritório de contabilidade. Não queira pagar também, né? Exatamente, não queira fazer. Aí entra uma outra mudança de chave. É que eu estou falando assim de mudança de chave. Pega a primeira, que é o meu lucro não é desse produto. Depois não é 100%, o meu custo tem que estar ali dentro. E depois é o reinvestimento se eu quero a longo prazo. Eu preciso reinvestir se eu olhar para o mercado e falar, bom, eu tenho que saber para onde eu estou indo. O mercado deu uma mudada, uma direção tá... mas o que eu vou fazer? A isso, né? Como que eu vim aplicando
nós continuamos na Igreja Ministério, o restaurante nós fechamos, mas eu já tinha eu tinha uma carteira de clientes, de 5 clientes de consultoria de marketing e vendas no digital. Então, assim, eu trabalhei para a criação de marcas, de produtos importantes a nível nacional. E isso me garantia o meu sustento e da nossa família também. Sim. Então, nós fomos melhorando os contratos ali, isso foi nos mantendo. E esta importância, e eu deixo uma dica também, nunca se prenda apenas uma fonte de receita. Então, assim, aquilo que eu aprendi da minha mãe valeu muito a pena. A desorganização e o endividamento, não, você tem que ter gestão. Certo. Porque tem a máxima que é assim, né? Não adianta você querer jogar em todas as pontas ali no campo, os seus 11, do jogador seus 11. Você vai ser mais ou menos em tudo. Não queira fazer tudo de uma vez, senão você vai ser... Pega uma coisa e seja muito bom naquilo. Agora, essa é uma coisa, pode ser um segmento. E o segmento ele tem vários braços. E eu estou aqui para falar, domine todas as áreas. O Alexandre, que era meu supervisor lá na Conectiva Telecomunicação Virtual, ele tinha como me cobrar, porque ele conhecia de eletrônica, ele conhecia de rádio, ele conhecia de atendimento de balcão, então ele soube me cobrar. Quando eu fui trabalhar em um hotel em Pereira Barreto, como cheguei a ser gerente do hotel, antes de vir para Campinas e tal, trabalhei, a primeira coisa que o dono do hotel falou é: Wellington, hoje você vai lavar todas as vidraças do hotel. Eu falei: ora, mas por que? Se eu estou sendo contratado, você me falou que você é gerente? Ele falou: justamente por isso. Como é que você vai cobrar as pessoas se você não souber? Como é que faz? Qual que é a dificuldade para fazer? Ninguém vai te passar a perna quando você domina aquilo. Então, é assim, se alguém falou: olha, não faça... Não, tenha o domínio de tudo aquilo, mas escolha um segmento, né? Sim. Então, como o meu segmento é marketing e vendas, então ficou muito aberto, porque marketing e vendas é para tudo. Né? É muito bom. Gente, é o seguinte, eu tenho conversa aqui para foi mais uma hora, de dias, meu né? Deus. É rápido, né? É porque a conversa é boa, o bate-papo é bom, e são várias dicas aqui, são chaves, né? Que você pode, espero que você tenha anotado. E, então começa tudo lá desde o mapeamento, saber onde é que você vai investir, se vai abrir um negócio, tem que ter todas essas informações, né? Procure estudar o mercado e procure ter informações e saber ampliar o seu campo de visão em relação ao que você quer empreender e ter conhecimento também nas áreas onde você vai contratar pessoas, né? Para que você não seja passado para trás, né? E uma coisa também como que eu vou dizer? Segurar um pouco esse ímpeto, né? O sonho é grande, sonhar é permitido e temos que sonhar mesmo, né? Mas agora tem pessoas que já começam um negócio e já falam: cara, já vou abrir uma franquia ali, já vou. E aí acaba arrumando um sócio, parceria, aí dá tudo errado. Dá tudo errado. Lembre-se sempre que tem que ter um retorno. Procure ferramentas no mercado, procure o Sebrae. Né? Eles são ótimos, me ajudaram muito em todas essas fases. Eu ainda estou em fase de aprendizado. Ainda tem coisas a serem destravadas, né? Mas vejo que avançou bastante, muita coisa assim, em diversas áreas que eu atuo, graças ao contato com pessoas, se inspirem em pessoas, né? Eu sempre me inspirei muito em pessoas e não desperdiço meu tempo ouvindo pessoas que não são qualificadas para aquilo. Eu estou falando de experiências de negócios, assim, é importante, ouça quem quebrou. Né? Eu estou falando assim, ó, eu quebrei a Lan House. Aí depois nós fechamos o restaurante com uma outra experiência. Nós abrimos uma salgaderia em Sumaré, errei o ponto de novo, que estava na área de alimentação. Aí lembra da sobra aqui do dinheiro? Sim. Eu falei: bom, como eu tenho esse dinheiro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou investir em outro bairro, abrir um outro ponto ali e a minha esposa vai tomar conta daquilo. Mas nunca fiz uma reunião com a minha esposa para falar se ela queria. Só vai. E o dia que eu cheguei nela, ela falou assim: não vou, eu não gosto disso. E aí, como é que faz? E aí nós ficamos uma funcionária lá e o negócio não foi para frente. Né? E o ponto nós erramos. A intenção era boa. A intenção é isso, não vai pela intenção e nem pela motivação. Então, o que pode nortear? É o propósito. Então, viva o propósito, né? Enxergue, tenha uma direção firme daquilo, quanto que aquilo pode estar de retorno. Sim. E depois você esteja junto com pessoas que também querem crescer, que também tem muito a contribuir e ensinar, que também já quebraram. O problema não é quebrar, entende? O problema não é falhar. Sim. Então, o problema é desistir, o problema é dar ouvidos a quem nunca fez nada
e que tem muito, e na família, viu? Em vários. Por que você não faz assim? Nossa, por que você não faz aquilo? Ah, mas agora você faz isso? Mas você não fazia aquilo outro? Se você ouvir estas coisas, você vai parar e não vai decolar, não vai avançar. Então acredita no seu sonho, busca informação de administração, técnica, para resolver aquilo. E entenda, tem um tempo certo para todas as coisas e Deus, em algum momento, ele de fato, ele sopra, a oportunidade vem, a oportunidade chega e você precisa estar preparado. A sorte, ela é um encontro da oportunidade com o preparo. Coisa né? Então é isso que eu posso falar aí para a sua audiência, para quem está conosco aqui, né? É isso, não desista, vá em frente, empreenda mesmo, empreendedorismo é isso, é dor. Não pense que tendo uma empresa, você fala assim, agora eu sou dono da minha empresa. Meu amigo, antes pelo menos você tinha horário de entrar e sair. Agora... Agora vai chegar uma fase que você vai ter que impor isso para você viver. Sim. Mas essa fase ela não vem rápido, ela demora para chegar. É um investimento grande. É um investimento grande. grande. A gente não está falando questão financeira, aí é um investimento pessoal. Para poder funcionar. E dependendo do negócio, do tipo do negócio, escolha também o tipo de negócio. Tem negócio que ele exige que você esteja no operacional. E tem negócio que não. Eu montei no fundo de casa uma operação, porque eu trabalho com vendas no digital online. E como eu descobri que os produtos, óbvio, né? Parece óbvio falando, mas na prática você não enxerga tão fácil assim. Você vai para um dropshipping, você vai para uma outra coisa e não enxerga o que está na sua mão, né? Ô Moisés, está na sua mão aí. A partir daí. Você faz 40 anos que você está com sua ferramenta aí. Entende? É isso aí. É isso aí que você vai usar. Não vou colocar outra coisa, não. E aí eu falei, cara, eu preciso fabricar um produto que vai solda. Aí eu comprei todo o equipamento. Fui na internet, tem muita coisa na internet, não é fácil e tal. Aí fiz no fundo uma cobertura, comecei a colocar isso no Instagram, gerou engajamento naquilo e tal, para um produto, uma prateleira que eu fabrico e vendo no digital. Agora, eu não sou serralheiro. Ô, pastor, tem um portão lá em casa lá. Cara, chama um serralheiro. Sim. Não é porque eu tenho uma máquina de solda que eu sou serralheiro. Eu fiz para fazer esse produto aqui. Então, eu não perdi o meu segmento. Eu vendo no digital. Por um acaso, sou eu mesmo que fabrico porque ele me dá mais margem. Mas eu não sou serralheiro. Então, ter essa definição claro. E eu não aluguei. Aí vem resultados, né? Eu fico até feliz de falar isso. Eu não aluguei um espaço para montar esse ambiente. Eu fiz no fundo de casa, né? Com toda a preocupação que tem com a vizinhança, tinta, aí tem compressor, faz barulho, o horário que eu faço. Meu vizinho é bombeiro, trabalha à noite. Então tem os horários certos para fazer, para movimentar isso. E no começo do ano eu falei, eu vou parar, por quê? Porque hoje representa 5% do meu faturamento e agora eu não posso investir nesse produto. Como eu tenho planilhado, eu vou investir aqui. Final do ano, meio do ano, final do ano, eu volto aqui de novo. Aí minha esposa olha e fala assim, poxa, você investiu tanto nessas coisas e vai deixar parado? Eu falei, não está parado. É que eu entendi que agora não é, eu tenho que comprar matéria-prima, ferro, essas coisas. Eu não vou pôr dinheiro nisso agora, porque o retorno que ele me dá no final é menor do que esse outro produto. Agora é esse aqui. Então, esse é o discernimento. Isso é muito bom. Porque quem está de fora não vai. Aí que o jogo fica bom. Porque os caras não vão entender os seus passos, mas você sabe. Aí você fala, cara, eu sei o meu passo aqui. Eu tô bem seguro. E Deus vai ajudando a gente. Coisa boa. Papo bom demais. Muito bom estar conversando contigo, pastor. Obrigado pelas dicas, obrigado pelo tempo, pela disposição. Né? Eu sei que você está aí, o reloginho só está lá. Né? Isso é bom demais, né? Isso é um assunto para um outro dia também. Mas muito obrigado pelo carinho, pela disposição de estar aqui com a gente. As portas estão abertas sempre, é claro. É só chegar, tem algo novo aí para compartilhar. A gente já tá junto aqui, tá bom? Vamos e podemos depois, né, que você disse aí do canal, a gente, enfim, né, tem muito conteúdo para segmentar, para trazer a informação para ajudar. A gente tem essa disponibilidade para fazer isso, para aprender, né? E conte comigo sempre. Maravilha. E eu gostaria de agradecer, né, olhando, eu acho que essa câmera aqui direto olhando aqui, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Por quê? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, primeiro, Deus que possibilitou ter nascido no ambiente onde eu nasci, ter a mãe que eu tive, corajosa, que impulsionou, que eu falei da idade dela no começo, porque há um mês ela me ligou e falou assim, filho,
eu estou reformando a casa, forrando, trocando piso, comprando máquina nova, trocando as coisas. Minha mãe ganha um salário mínimo. Poxa. E ela ainda dá uma lição muito grande pra gente. E nós fomos passear lá, a casa dela tá bonitinha e tudo. E ela falou assim, ó, eu não devo nada. Olha aí. Ela planejou para fazer. Então eu acho isso fantástico. Ela continua me ensinando até hoje, né? Então sou muito grato a Deus, a minha mãe, a esposa que eu tenho por compreender né, as maluquices de um empreendedor, que não é fácil. Então assim, os filhos, né, que estão ali sendo treinados para ver agora. Eu sou a pessoa com que eles estão modelando e buscando exemplo, né? A igreja que nós servimos, que nos acolhe bem. A gente foi assaltado 2 vezes. E as 2 vezes fomos assaltados, os membros reuniram e compraram as ferramentas, fizeram, nos ajudaram. Ao pastor Paulo Vieira, que nos abriu as portas desde a primeira vez que nos conhecemos. E estamos juntos até hoje no trabalho, trabalhando. Ele é um empreendedor. Tem que trazer ele aqui, de falar de negócio e tal. O pastor Paulo, né? Pastor Henrique Nascimento, que é um teólogo, ele é professor, ele inspira pessoas. Fantástico. E hoje eu tenho um privilégio de andar com essas pessoas. Então, nada mais justo do que agradecê-los, né? Sim, a família, minha esposa, a igreja, a qual eu sou pastor, a esses pastores amigos, né, que andam junto conosco, e todos aqueles que contribuíram de alguma forma, né, para ajudar, né? E até aqueles, e muitos, viu? E de perto, que torceram contra. E aí eu volto no José de novo e falo para você. No final da história do José, ele chama os irmãos, né, e o pastor conhece, e ele fala assim, olha, eu entendi o que aconteceu. Toda a diversidade. Se não fosse por isso, foi como um arco. Puxou para trás. E parece que essas coisas nos puxam para trás. Eu comecei o ano orando e falando, meu Deus, tudo que eu fiz, agora comecei um planejamento louco, absurdo. Te comentei, né? Sim, verdade. Com o pastor. Absurdo. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Gerando um impulso para chegar à frente. Então, pastor Josimar Fonseca, família da fé, pastor Alex, exemplos assim maravilhosos, tenho muito a agradecer a eles, porque o ministério que eu tenho hoje eu devo muito a eles, que assim, não nos conhecemos pessoalmente, mas eu estava sempre na primeira fileira ali, acompanhei muito e vi muita coisa. A gente fez um trabalho no Oziel, com o pastor Alex. Sim. E eu aprendi muito ali, eu trabalho com os jovens e tudo. E eu olhava para a vida do pastor Alex, depois voltou para os Estados Unidos e tal. E eu, no story ali, eu falei, pastor, manda uma palavra, alguma coisa aí, moço. Desde a pandemia, o que está acontecendo e tal, sem entender. E às vezes tem momentos na nossa vida que a gente não entende. Aí a última fala dele, ele falou assim, cara, peguei um impulso de 3 anos, ganhando em dólar daquele jeito, doleta, furando poço, dando água lá em Moçambique. Exato. E eu falo, uau! Né? E é isso, a nossa vida às vezes, aí você olha para José lá na frente reconciliando com seus irmãos e fala assim, ó, se não fosse isso não teria chegado aqui. Então eu olho para trás até para aqueles de perto pelo qual eu chorei por ouvir coisas que eu falo, cara, eu não acredito que você está falando isso, né? Para nós, para nossa família, mas eu entendi que isso criou uma resiliência, uma força para a gente chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Coisa boa. Isso aí, gente. E assim nós vamos finalizando então esse bate-papo bom demais aqui. Espero que você tenha absorvido tudo aí e coloque em prática, tá bom? Que Deus abençoe. Fazer um agradecimento especial à Ridger Comunicação e ao Danilo e toda a equipe. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. Também ao Tech Designer, que está sempre aí junto com a gente. Um forte abraço e fique ligado que tem muita coisa boa para acontecer. Quem sabe você não seja o próximo a estar aqui contando dessas atividades. O que você tem feito? Qual que é essa hora extra que você tem feito aí, hein? Além de ser pastor, faz tudo isso. Então, e você? Quem sabe você esteja comigo aqui no próximo podcast. Um abraço, fique na paz e até breve. Valeu!